Seguimos agora com a habitual análise dos temas que marcaram a semana e por isso connosco já estão José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e Alberto Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar. Sejam muito bem-vindos ao programa Territórios aqui no Porto Canal. A empresa Águas do Norte foi formalmente criada em Vila Real, apesar da contestação de alguns autarcas, a fusão do setor das águas avançou. Sr. Presidente, comece por si. Apesar da união de alguns autarcas, não conseguiram impugnar este processo. Sentem-se derrotados? Repare, nós estamos numa posição um pouco diferente de alguns dos colegas, visto que nós apoiamos esta fusão das Águas do Norte. Aquilo que se entende é que havia de facto um problema sério a nível dos tarifários das águas, visto que algumas regiões do interior tinham preços tarifários muito mais elevados que outras regiões, nomeadamente das áreas metropolitanas. E penso que esta iniciativa que foi levada a cabo por parte do Ministério do Ambiente tem em conta precisamente criar aqui alguma harmonização tarifária através de um processo que pode ser discutível na forma, no modelo de governação e é naturalmente discutível. Mas há uma questão que nós temos que pôr em cima da mesa, é que para nós podermos ter um país mais equilibrado e mais coeso é necessário que os territórios do interior possam ter um tarifário de água mais adequado àquilo que são os tarifários, portanto, dos restantes municípios do litoral. E depois há uma outra questão que tem sido aventada e que, naturalmente, alguns municípios da área metropolitana terão as suas razões. Mas eu não gostaria também de deixar ficar aqui uma nota também nesta matéria. É que, em determinada altura, digamos, da nossa adesão comunitária, nós tivemos acesso a fundos especiais para a coesão, que eram os chamados fundos de coesão. E nessa altura só as áreas metropolitanas, ou seja, os municípios com uma densidade populacional muitíssimo elevada, é que puderam aceder a esses fundos. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, na área metropolitana do Porto, em que se fizeram grandes investimentos no Porto, em Gaia, enfim, noutros municípios, em infraestruturas de água, infraestruturas de saneamento, enquanto o resto dos municípios do interior do país, do chamado agora baixa densidade, não tiveram acesso a esses fundos de coesão. E, portanto, muitos dos preços que hoje são praticados naquilo que são os tarifários das áreas metropolitanas resultam exatamente de infraestruturas feitas com fundos comunitários, em que, nessas alturas, alguns investimentos eram feitos ou por meios próprios dos próprios municípios, ou então com os chamados fundos FEDER em piores condições. Por isso eu diria que há aqui uma tentativa de harmonização que é útil para que haja um preço, digamos, mais harmónico da água em toda a região do país, para que as populações do interior possam ter também essa capacidade de aceder a um bem fundamental que é a água. Mas também é uma coisa importante, como é que nós vamos conseguir que as empresas se fixem, por exemplo, no interior do país, se têm custos de contexto, e considerando custos de contexto, os custos das infraestruturas mais elevados que, por exemplo, nas áreas metropolitanas. Eu penso que esta é a análise que deve ser feita. Agora poderemos discutir, mas o Conselho de Administração está bem, devia ser ou não uma pessoa do Norte a estar à frente, digamos, um modelo de participação dos municípios em termos daquilo que é a supervisão podia ser mais reforçado. Eu diria que aqui, se calhar, poderíamos aperfeiçoar este modelo. Agora, quanto aos princípios da harmonização daquilo que é a coesão do território, eu diria que esta foi uma boa medida e por isso nós apoiamos a fusão, votei favoravelmente, estive na Assembleia Geral, portanto, em que, digamos, na extinção, portanto, das águas noroeste, porque entendo que isto vai de encontro àquilo que faz sentido, que é que tenhamos um país mais igual, em que as populações do interior tenham exatamente as mesmas condições das populações das áreas metropolitanas para acederem aos bens fundamentais, como são a água, os resíduos, a eletricidade e etc. Claro. Sr. Presidente, vê este processo como harmonização ou, pelo contrário, como ouvimos alguns autarcas dizer, nomeadamente da Câmara Municipal do Porto, uma traição do Governo? Não, vejo como o autarca Rui Moreira da Câmara do Porto saiu realmente ontem com uma notícia, uma entrevista, um comentário sobre este processo em que eu discordo da opinião do Sr. Presidente da Câmara do Porto. É óbvio que existem assimetrias nesta região norte. E eu lembro que o Sr. Presidente da Câmara do Porto, ainda há pouco tempo, em maio, ouvia dizer que era o momento da regionalização. E estamos a falar de harmonização de preços de um bem essencial, que é o preço da água, numa região, na região norte. Bem, mas o que é uma região? A região terá, essa região norte,
terá assimetrias ou não terá assimetrias. De acordo com o que o José Maria Costa referiu, que eu concordo na totalidade, permita-me ilustrar com alguns dados objetivos. Por isso, passada a subjetividade do discurso, a objetividade dos números, e que ilustram bastante os conteúdos que foram abordados por José Maria Costa, o Presidente da Câmara de Viana do Castelo. Primeiro, território. Estamos a falar de territórios, estamos a falar da agregação de 4 sistemas multimunicipais para um sistema da região norte. E por isso, falando nos territórios, temos que ver as assimetrias desses distintos territórios. Por exemplo, e estamos aqui 2 autarcas, um de Viana do Castelo e outro de Vila Pouca de Aguiar, tipologias de municípios completamente distintos, que poderemos dizer que representa quase a tipologia do Douro Litoral, do Norte Litoral, e eu, Vila Pouca de Aguiar, Norte Interior. Claro, até é bom que assim seja. Até que é bom que assim seja, para que haja alguma permeabilidade deste território que é o Norte. A Vila Pouca de Aguiar, por exemplo, uma das semelhanças que tem com Viana do Castelo é o território, a área de abrangência. Nós temos 437 km² e Viana do Castelo um bocadinho menos, 319 km². Mas depois temos logo um conjunto de indicadores que demonstram essa assimetria. Se o território é muito aproximado, a densidade populacional, por isso, as pessoas que vivem nesses territórios são completamente distintas. E metendo um bocadinho também o Porto ao barulho, e o Concelho do Porto, a densidade do Concelho de Vila Pouca de Aguiar é de 29,1 habitantes por cada km². Viana do Castelo, por exemplo, tem 273,5 habitantes por km². Estamos a falar de cerca de 10 vezes mais habitantes do que o território de Vila Pouca de Aguiar, para um território, para uma área geográfica bastante equivalente. E o Porto tem uma densidade de habitantes por km² de 5.365,8 habitantes por km². Isto quer dizer o quê? Daqui resultam logo evidências. A primeira é que no concelho de Vila Pouca de Aguiar, estamos a falar de um bem essencial, o fornecimento de água, em qualquer município, em qualquer concelho do país, é um bem primário abrir a torneira e ter água potável na sua habitação. Estamos a falar que, para satisfazer a mesma população, nós temos que fazer muito mais infraestruturas. Ou seja, para satisfazermos 200 pessoas, provavelmente temos que fazer infraestruturas em 4 aldeias. Estas 200 pessoas serão facilmente albergadas num prédio de média, um prédio médio numa qualquer outra cidade do nosso país. E depois estamos a falar, por isso, no território, claro que nós temos aqui assimetrias territoriais. E também havia assimetrias muito significativas no preço da água por metro cúbico correspondentes a cada um desses territórios e a cada um dos sistemas que geria esse bem essencial. Mas cada caso é um caso. E neste caso, estes autarcas então defendiam um valor que para eles era indicado para a população. Isto para tentarmos perceber porque é que, por exemplo, o Dr. Rui Moreira diz agora que os portuenses, neste caso, vão pagar mais 40% do preço do valor da água. Exatamente. O Dr. Rui Moreira tem alguns argumentos que são justificáveis e são compreensíveis. Um autarca que defende o seu território, que defende os seus municípios, que defende, e num ciclo económico negativo é defensável, mas estamos a falar em sistemas supramunicipal, por isso que não são do próprio território, mas são de uma área geográfica. E estamos agora a falar da agregação dessas quatro entidades gestoras numa só entidade gestora. E por isso, numa permeabilidade de preços transversal a todo o território. Norte de Portugal. O José Maria Costa evocou aqui um dado que é importantíssimo, que é a questão do investimento público. Claro que, para se ter a água mais barata, e como esses investimentos são claramente investimentos públicos, há uma correlação dos investimentos que foram efetuados com os preços cobrados. Com o agravante,
e com essa agravante que eu já falei, da diversidade de território, que é mais negativa, por isso tem um custo acrescido nos territórios de baixa densidade, como é o Concelho de Vila Pouca da Guiar, que se reflete em tudo que é infraestruturas. Nós temos a A24, que é só a autoestrada mais cara do país, porque há uma correlação das portagens com os custos da própria autoestrada. E como estamos a falar de montanhas e de territórios de difícil acesso, a autoestrada ser mais cara. Mas voltando aqui às águas e ao investimento público. E tenho aqui uma correlação dos investimentos e da objetividade dos números dos investimentos públicos feitos, por exemplo, no Grande Porto, no Minho e em Trás-os-Montes. E depois correlacionamos os investimentos com os próprios territórios. No Porto, para você ir nos 5 eixos prioritários, no somatório dos 5 eixos prioritários, houve um investimento público, se falássemos de investimentos particulares, ainda seriam muito mais potencializados e a diferença seria muito maior, por isso, porque é evidente que a capacidade de investimento pessoal e o empresarial é muito diferente de Trás-os-Montes, mas investimentos públicos. O Grande Porto teve um investimento de 597.910.803 euros no quadro comunitário anterior, no quadro comunitário cessante. O Minho, Lima, que faz parte de Viana do Castelo, teve o investimento FEDER num investimento total de 183.736.614 euros. E Trás-os-Montes teve um investimento de 176.070.922 euros. Muito bem, claramente o investimento público que foi feito no Grande Porto é cerca de 4 vezes superior ao que foi feito em Trás-os-Montes e também no Minho Lima. E agora vamos fazer uma correlação com o território. E quais são as áreas correspondentes a cada um desses territórios? Bem, o Grande Porto tem uma área, uma percentagem na área total do Norte de 3,83% da área do Norte. O Minho tem 10,42% do território do Norte. E Trás-os-Montes tem 38,39% do território do Norte. Ou seja, claramente houve uma correlação negativa para os territórios de baixa densidade, favorecendo muito as áreas mais densamente povoadas e não havendo, por isso, a possibilidade desse investimento. E já vimos que o investimento tinha custos superiores em territórios de baixa densidade, que são significativos. E por isso, os preços também, claro, que iriam ser, depois na torneira, no consumidor final, nas câmaras municipais, obrigatoriamente diferentes. E vamos ao principal aspecto que eu considero, e é o último dos 3 notas que eu trago, que é a riqueza, ou a pobreza, como queiramos chamar. E então, vamos ao investimento per capita, por isso a distribuição per capita do Estado em cada um desses territórios. O Porto tem investimento per capita, teve um investimento per capita de 121,62, considerando o 100 a média nacional. O Minho Lima teve 65,70 e o Tâmega 49,92. Por isso veja a diferença desses aspectos. E na pobreza, porque estamos a falar de pobreza, porque estamos a falar de água, podíamos falar também, invocar, que é facilmente compreensível para todos os espectadores, as pensões. Sabemos que Trás-os-Montes tem uma pirâmide demográfica invertida, invertida do que é saudável, por isso muita gente no topo da pirâmide, pouca gente na base, e tenho aqui os dados das pensões que são muito diferentes nas várias regiões do país. Por exemplo, em Trás-os-Montes, em Bragança, no distrito de Bragança, a média das pensões é de 272 euros. A média das pensões que os reformados recebem. E, por exemplo, em Lisboa, estamos a falar de um valor que supera o salário mínimo, estamos a falar de um valor de 504 euros. Há uma grande disparidade nesse caso. O que acontece? E chegamos então aos preços da água, que é isso que faz dividir os autarcas. Também uma posição da Associação Nacional de Municípios, que não é favorável, mas depois a maior número dos municípios, os municípios em maior número, são favoráveis. Chegamos aos preços da água. Então estamos a falar de territórios em que o investimento tem que ser maior, que teve muito menos fundos públicos e que, por seu lado, é mais pobre. São os territórios de baixa densidade. Então, será que numa região o objetivo seria uniformizar? Claro, e há que equacionar ou então diferenciar de forma positiva.
E é essa diferenciação nos sistemas? Não. Eu vou dar um exemplo concreto. Temos que avançar, Sr. Presidente. Atualmente, no Porto, no Grande Porto, o preço da água metro cúbico a 0,38 cêntimos, em Viana do Castelo a 0,54 cêntimos e em Trás-os-Montes é 0,70 cêntimos. Bem, praticamente o dobro, quando todos os indicadores diriam que seria a referenciação. Se fosse uma referenciação positiva, teria que haver exatamente o inverso desta situação. Sr. Presidente, já que falamos aqui da Associação Nacional de Municípios Portugueses, falamos agora então, se me permite, dos fundos comunitários. Esta associação admite avançar com uma queixa à Comissão Europeia contra o Governo, que acusa de irregularidades na programação dos fundos comunitários. Para as pessoas tentarem compreender o que é que nesta altura está em cima da mesa, há autarquias que estão a pagar obras que deviam pertencer aos cofres, às contas do Estado? Não, eu penso que a Associação que transmitiu um comunicado, enfim, não é bem isso. Eu, por acaso, estive esta semana numa reunião que houve na Associação Nacional de Municípios com os presidentes das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas, e o que está em cima da mesa tem a ver com a chamada contratualização com as entidades intermunicipais. Ou seja, aquilo que neste momento é objeto, digamos, de uma grande divergência entre a Associação Nacional de Municípios e, portanto, o Governo face a esta matéria, é que há aqui uma redução muito objetiva dos fundos do financiamento comunitário neste quadro que vai agora entrar, face ao quadro anterior. Portanto, eu diria que há aqui uma redução que, em média, ultrapassa os 40% na chamada contratualização. Isso é de facto efetivo, mas há também uma outra questão que tem que ser resolvida e que não está resolvida, que é também alguma harmonização de critérios. Aquilo que nós verificamos é que as entidades regionais, as diversas CCDRs ou autoridades de gestão, estão a utilizar também indicadores diferentes para abordagens, portanto, territoriais, tal como, por exemplo, as entidades da Administração Central, da Saúde, da Educação, da Cultura e da área social, estão a utilizar também abordagens diferentes em cada área regional para aquilo que se chama o mapeamento dos equipamentos. E a Associação Nacional de Municípios o que diz é que, de acordo com os regulamentos comunitários, há, portanto, uma exigência comunitária de que 6% das verbas FEDER têm que ser transferidas para as chamadas autoridades locais. E o que é que o Governo está a fazer? Está a imputar, portanto, a esta área da contratualização, verbas da Administração Central que passam, digamos, que entram, digamos, na contabilidade das entidades das CIMES, mas que são para benefício de entidades terceiras que já têm destino. Dou um caso concreto. Por exemplo, na região norte há 80 milhões de euros para o Instituto de Emprego e Formação Profissional para custos de inserção e emprego, que são importantes. Só que isso devia de ser uma verba que devia de estar fora da contratualização, porque a única entidade gestora e receptora deste dinheiro é o Instituto de Emprego. Só que estas verbas são contabilizadas em cada uma das CIMES e contam, digamos, para a nossa cota, chamemos-lhe assim. Mas, efetivamente, não são para novos projetos dos municípios. São para a entidade Instituto de Emprego. A mesma coisa se passa, por exemplo, na ação social escolar. Cada município tem já a sua contratualização com o Ministério da Educação, para os apoios sociais, para as cantinas, para os transportes escolares, e agora colocam isso na contratualização para impular os valores que não correspondem à verdade. E isto, de facto, não corresponde ao espírito daquilo que foi o regulamento. E nesta reunião que houve, portanto, esta semana, portanto, com o Governo, aquilo que se procurou foi que houvesse, digamos, maior justiça nesta distribuição e que os municípios, através das comunidades intermunicipais, pudessem aceder a programas operacionais temáticos. Dou-lhe um caso concreto. Nós temos o grande eixo de intervenção ainda das infraestruturas é o POSEUR, que é o Programa Operacional da Sustentabilidade e Recursos, que é um eixo, é um programa nacional que tem o ciclo urbano da água, ou seja, a água, o saneamento, tem os resíduos, tem a reabilitação urbana, tem a eficiência energética, tem o combate à erosão costeira, tem, por exemplo, as zonas de risco. Sabe quanto dinheiro deste programa nacional, que tem 3,4 mil milhões de euros, tem para os municípios para a contratualização? Tem 8,6 milhões para todo o país.
O que é que nós pretendemos? O que é que a Associação Nacional de Municípios defendeu? Foi que houvesse uma abertura para que alguma parte destes 3,4 mil milhões de euros pudesse ser afeta para a contratualização para obras que são, de facto, também da competência dos próprios municípios e que os municípios estão disponíveis para colaborar a melhorar os indicadores ambientais, nomeadamente na água e no saneamento, porque as CIMs estão interessadas em fazer, digamos, este esforço para aumentarmos e melhorarmos os nossos indicadores, tal como nos comprometemos com Bruxelas. As comunidades intermunicipais estão disponíveis para fazerem intervenções de reabilitação urbana mais fortes. Estão disponíveis, por exemplo, para colaborar com o Governo na minimização dos riscos, nomeadamente até pelas alterações climáticas, na prevenção de cheias, etc. São áreas, a proteção civil é uma área que está afeta aos próprios presidentes de Câmara, portanto é uma competência direta. E é isso que está em cima da mesa, é haver justiça e para que a distribuição dos fundos esteja de acordo com aquilo que são os regulamentos. A Associação Nacional de Municípios o que diz é que se isto não for cumprido, portanto, poderá fazer essa participação a Bruxelas com riscos grandes para o país, porque isto pode bloquear todo o processo da negociação dos fundos durante um ano. E isto diria que seria muito mal para o país. Eu penso que eu aqui nestas matérias tenho sido muito pragmático nisto, aliás, mesmo no próprio Conselho Regional do Norte defendi isto, quando se começou a ter o primeiro desenho desta contratualização, percebemos logo que havia aqui, de facto, uma dificuldade grande na transferência de verbas para a contratualização. E pedi mesmo até, na altura, um Conselho Regional urgente para discutirmos isto, ainda antes de se entregar, digamos, o documento final em Bruxelas. Isto foi em janeiro ou fevereiro. Porque começamos a perceber que, de facto, de acordo com a matriz que a Autoridade de Gestão nos foi mostrando, que os fundos que estavam disponíveis para a contratualização eram, de facto, inferiores. E a própria Agência para a Coesão, que é uma agência suspeita, que é do próprio Governo, no quadro que distribuiu, por exemplo, a região Norte tem menos 43%, a região Centro tem menos 50%, aliás, o nosso colega, o Presidente da Câmara de Viseu, tem sido também um paladino, digamos, desta reclamação, e foi o antigo Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, como sabe. Portanto, há este esforço. Eu penso que tem que haver aqui boa vontade de todas as partes, porque é muito importante, repare, nós estamos num momento difícil do país, em que, se nós não tivermos os instrumentos comunitários, nós não vamos ter investimento. As câmaras estão com muitas dificuldades e as câmaras têm sido, neste momento, o grande esteio da região para acorrer àquilo que são as necessidades sociais das famílias, do desemprego, por um período de crise que passamos neste período de ajustamento. Eu penso que era de inteira justiça que houvesse por parte do Governo uma percepção de que, inclusivamente, os próprios municípios aplicam bem os dinheiros. Nós temos a noção clara de que os municípios fazem uma boa aplicação dos dinheiros. E os indicadores demonstram isso. É que a administração local está a reduzir a sua dívida pública, contrariamente ao que o Governo acontece. O Governo está a aumentar a sua despesa pública, não consegue reduzir. Nós estamos a reduzir e aplicamos muito bem o dinheiro, porque nós temos a noção da proximidade. Sabemos quais são os pequenos investimentos que muitas vezes são determinantes para captar investimentos no acolhimento empresarial, para melhorar as condições sociais, para melhorar as condições das nossas escolas, para que as nossas crianças tenham equipamentos em condições. Peço desculpa de interromper, mas o tempo assim esgota-se. Há boa vontade, então, de ambas as partes, neste caso? Em relação ao que o José Maria Costa estava a referenciar, concordo quase na totalidade e referiu aqui um aspecto que é fundamental o Governo ter em consideração. Os autarcas são o elo mais perto, mais próximo das populações, e cada autarca transporta um conjunto de informação que é fundamental para a governança, ter conhecimento, considerar e considerar também na distribuição do 2020, porque somos nós, estamos mais perto da população, conhecemos as suas principais prioridades e têm que ser consideradas. Quanto ao diferendo, exatamente o diferendo com a Associação Nacional de Municípios e da Previdência Cautelar resulta exatamente disso, da questão dos 5% ou 6%, que seriam garantidos para as entidades, para as autoridades locais e que, neste modelo, a Associação Nacional de Municípios tem dúvidas que estejam garantidos. E é aí que está o cerne da Previdência Cautelar. A questão do mapeamento. O que é mapeamento para os nossos ouvintes que poderão não estar tão habituados a esta linguagem? O mapeamento é a garantia, por si,
por comunidade intermunicipal de verbas alocadas a uma determinada temática. Por exemplo, educação, que já está fechado. No que diz respeito, penso que na vossa CIM não, mas também está, na CIM do Alto Tâmega está fechada as verbas cativas, vamos dizer isso, para a educação, como estão também para a saúde e também estão praticamente para o Pacto de Desenvolvimento. Isto quer dizer o quê? Que os municípios que constituem a comunidade intermunicipal sabem que verbas é que vão dispor. Neste caso concreto e da comunidade que eu hoje represento, que é a comunidade do Alto Tâmega, inserido em Trás-os-Montes, esses 3 indicadores são bastante positivos. Pela primeira vez, consideramos que há uma correlação positiva em relação àquele território, considerando a densidade populacional e a população. Ou seja, nós temos uma população que corresponde a 2,3% do norte e todas as verbas correlacionadas com a nossa CIM estão acima e alguma significativamente acima, por exemplo, no Pacto de Desenvolvimento dessa correlação, o que é uma discriminação positiva e dou, sem dúvida nenhuma, o meu agradecimento ao Governo por ter aqui indicadores positivos no concerne a esse mapeamento que depois vai condicionar as candidaturas. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, que era 30 segundos. 30 segundos atrás, que era um aspecto fundamental, que é ainda a água que está no assunto do dia, que há bastante turbulência em relação a esse assunto. Não se trata, e há bocado acabei por não responder à sua questão, não se trata de o Porto ter um aumento de 40%. Não é um aumento de 40% imediato. É um aumento de 37% a 5 anos. E para vocês terem ideia, para os munícipes terem ideia, um casal que paga 20 euros de água neste mês vai manter esse preço até o final de 2015 e em 2016 vai pagar 21,30 euros. Quem pagava 20 euros vai pagar 21,30 euros, um aumento de 1,30 euros. E realmente há uma uniformização do território do Norte em que todos somos tratados em bens essenciais de forma igual. São temas que interessam à população do Norte, mas infelizmente não temos mais tempo para os debater. Muito obrigada pela vossa presença aqui no Territórios. Estas e outras notícias em portocanal.sap.pt. Fico com o Porto Canal.